Sabe, se alguém quebra um braço, uma radiografia mostra logo aquela linha branca irregular no osso, né? E pronto, o problema está mapeado. Sim, é super visual. Tem um conforto imenso nessa precisão de um diagnóstico médico. Mas, e se a gente tentasse tirar um raio-x da moralidade humana? Nossa, aí a coisa muda totalmente de figura. Pois é. Historicamente, a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no auge da pureza moral é a de uma criança recém-nascida. A famosa lousa em branco. Exato. Uma lousa em branco intocada pelas falhas do mundo. Mas e se, na verdade, essa pureza for só um disfarce biológico? Caramba, isso é forte. Imagina se for um estado de exceção, sabe? Um bloqueio temporário criado justamente para esconder uma mente antiquíssima, cheia de vícios e bagagens acumuladas. Olha, é uma virada de perspectiva que redefine tudo que a gente acha que sabe sobre inocência. E a exploração de hoje mergulha justamente na mecânica oculta da evolução humana, através de uma lente espiritualista muito específica. O desafio aqui é decodificar o que realmente significa pureza de coração. E a gente vai ver que não é o que parece, né? De jeito nenhum. A lógica desse sistema propõe que a verdadeira pureza não tem absolutamente nada a ver com a fragilidade de um bebê ou, sabe, com a polidez das boas maneiras e rituais externos. Sim, vai bem mais fundo. Muito mais. Nós estamos diante de uma engenharia complexa de causa e efeito, onde cada intenção invisível tem um peso literal e onde a própria biologia física atua como um mecanismo corretivo para a mente. É um sistema fascinante porque subverte aquelas ideias que a gente considera senso comum, sabe? Com certeza. Tipo, aquela passagem clássica, deixai vir a minhas criancinhas. Ela sempre foi lida como um endosso de que a infância é o estado ideal da alma. Sim, como se fosse o topo da pureza. Mas a premissa que a gente está dissecando aqui inverte a equação. Aquele bebê no berço não é uma alma recém-criada, é um espírito que já viveu, que cometeu falhas, que carrega imperfeições severas de existências passadas. Exato. E aí a dúvida que fica gritando para quem está analisando isso é: se esse espírito traz todo um histórico de erros, por que a natureza o apresenta de forma tão adorável e inofensiva ao nascer? Então, a resposta está na pura necessidade de sobrevivência, aliada a uma janela de oportunidade educacional. Como assim? Pensa no instinto materno ou paterno. Se os pais, ao olharem para um recém-nascido, não vissem aquela graça natural e a vulnerabilidade absoluta, mas sim a verdadeira face daquele espírito. Nossa, imagina. Talvez um caráter endurecido, arrogante ou marcado por crueldades de uma vida inteira. O vínculo afetivo primário seria quase impossível de se formar, né? Seria bizarro, a pessoa olharia para o bebê e sentiria repulsa. Exatamente. A ternura, que é o que garante a proteção física e o cuidado nos primeiros anos, ela simplesmente não existiria. Então a biologia impõe um véu. Um véu de inocência. Isso. O espírito que reencarna entra no estado de perturbação. É uma espécie de amnésia temporária, onde as faculdades pregressas dele, a inteligência aguda e, crucialmente, os velhos instintos ficam em estado latente. Tá, vamos desempacotar isso um pouco. Porque, lendo sobre esse estado de perturbação temporária, a imagem que me veio é a exata lógica da computação. Como assim? É do software. Isso. É tipo um computador infectado até a raiz por malwares, mas que é iniciado no modo de segurança. Sabe aquele safe mode do sistema operacional? Ah, sim, que carrega só o básico. Exato. As funções complexas são desativadas. A tela liga em baixa resolução, o sistema funciona de forma muito básica, inocente e limpa. Isso acontece justamente para que o usuário possa acessar a máquina e instalar um novo software. Sim, novas diretrizes. Isso, novos antivírus morais, antes que os programas corrompidos do passado voltem a dominar o processamento. Nossa, o modo de segurança captura com perfeição a utilidade dessa amnésia, porque a inocência da criança não é um destino moral alcançado, ela é uma ferramenta temporária de trabalho. É um meio para um fim. Exatamente. Durante a primeira infância, como o espírito não tem acesso às suas próprias barreiras defensivas e aos preconceitos do passado, ele se torna imensamente maleável. A rigidez mental desaparece. Fica mais fácil ensinar.
Sim, é nesse período que os educadores e a família têm a chance de imprimir novas tendências. É o momento em que a natureza permite que novas impressões morais sejam gravadas na fundação daquele indivíduo. A criança veste a túnica da inocência só provisoriamente, para a educação ter a chance de agir. Só que tem um porém aí, né? Esse modo de segurança eventualmente é desativado. Ah, sempre? A fatura chega. Pois é, a infância acaba, os instintos antigos despertam, o véu se levanta e de repente a gente percebe que não basta ter uma aparência inocente. A verdadeira batalha abandona o berço e passa a ser invisível. Totalmente interna. É o choque entre o que fazemos por fora e o que pensamos por dentro. E é aqui que a estrutura dessa filosofia lança uma luz implacável sobre a hipocrisia das convenções sociais e religiosas. E faz isso dissecando a farsa dos rituais externos, né? A metáfora clássica que a fonte usa para ilustrar essa transição é aquela repreensão aos fariseus. Ah, a história de lavar as mãos. Isso, eles criticavam quem não lavava as mãos antes das refeições, transformando regras de higiene ou de tradição em dogmas de pureza espiritual. A resposta que o texto resgata é brutal na sua simplicidade. Do que adianta lavar o exterior do copo se o interior está sujo? Exatamente, cheio de corrupção. A análise aponta como as pessoas historicamente usaram e ainda usam muito doações, rituais e aparências para burlar o verdadeiro dever moral. Tem aquele exemplo das oferendas, né? Sim, evitar ajudar os próprios pais na velhice sob a desculpa de que o dinheiro já havia sido prometido ao templo. Isso é um exemplo claro de uma ginástica mental gigante para parecer virtuoso enquanto se age com um egoísmo profundo. O foco muda completamente da ação física para a sala de máquinas da mente. Sim, A palavra adultério, por exemplo, é expandida de um jeito muito interessante aqui. sim, ganha um novo significado. Ela deixa de ser só a traição física, conjugal, e passa a ser o símbolo de qualquer corrupção interna, qualquer pensamento malévolo, invejoso ou destrutivo que ganhe espaço na mente. É o pecado por pensamento. E para explicar como a evolução lida com esse lixo mental, o material divide o progresso moral em 3 estágios muito bem delineados, o que muda totalmente a nossa forma de julgar o comportamento humano. Essa categorização em 3 estágios é a espinha dorsal para a gente entender a justiça dentro desse sistema. O estágio 1 é o alvo final, o progresso já realizado. Que é a pessoa perfeita, basicamente. Isso, a pessoa não apenas não faz o mal, como a ideia do mal sequer cruza a mente dela. Não há esforço, é a natureza pacificada. Aí tem o estágio 3, que é o extremo oposto. O pior cenário. A pessoa pensa no mal e tem um prazer imenso nessa ideia. Ela elabora, ela deseja. A única razão pela qual o ato não se concretiza no mundo físico é a falta de oportunidade, ou medo da polícia, medo de consequências sociais. E aí, eu preciso colocar um freio nessa ideia. Porque, assim, pela ótica da justiça humana, a base do nosso direito é que o crime de pensamento não existe. Certo. Se alguém está nesse estágio 3, ferve de ódio por dentro, deseja o pior para alguém, mas não move um dedo para prejudicar fisicamente ninguém, como essa filosofia justifica que a simples intenção silenciosa já constitui uma falha monumental? Não tem vítima. Hum, A premissa central aqui é que o corpo físico, o mundo material e até as vítimas externas são secundários na mecânica da evolução do próprio indivíduo. sério? Secundários. Sim. O ato material de prejudicar alguém é apenas o sintoma final de uma doença que já devastou o organismo. Quando a mente abriga o mal, planeja e se delicia com ele, a estrutura vibracional daquele espírito já está alterada. O estrago já foi feito dentro dele. Exato. O livre-arbítrio já tomou a decisão. A intenção é a verdadeira ação do espírito nesse sistema. A falta de oportunidade física não absolve a mente corrompida. Mas olha, é quando a gente olha para o estágio 2 que a genialidade e o otimismo profundo dessa filosofia se revelam. Ah, o estágio 2 é o campo de batalha. É ter o pensamento ruim, sentir a inclinação para o mal, mas lutar com unhas e dentes contra ele. E a exaustão psicológica de combater os próprios defeitos costuma gerar muita culpa nas pessoas, né? Demais. A pessoa pensa, sou horrível por ter pensado isso. Exato.
Muitas pessoas acreditam que só o fato de sentirem inveja, raiva ou desejo de vingança já as condenam ao fracasso moral. Mas o que o sistema propõe é radicalmente libertador. Ter um mau pensamento e lutar contra ele não é um sintoma de fracasso. É a cura. É o exato mecanismo da cura. É como esfregar uma mancha em um tecido. Exige força, atrito, desgaste. O estágio 2 é o músculo espiritual sendo rompido e reconstruído. Se há resistência, há progresso. Progresso acontecendo em tempo real. E a conclusão inevitável é que qualquer crença que valorize só a estética exterior e ignore o valor dessa exaustiva batalha íntima, falha no seu propósito básico de melhorar o ser humano. Olha, essa ideia de que resistir aos próprios impulsos é o ginásio da evolução faz todo sentido lógico. Mas, convenhamos, a realidade estatística da vida é que, frequentemente, nós perdemos a luta. A gente escorrega. O músculo cede, o pensamento transborda para o mundo físico e, de repente, nossas ações começam a atropelar a vida de outras pessoas. E quando isso acontece, a gente entra no conceito de escândalo. E a forma como a teia de consequências lida com os escândalos é uma das partes mais controversas dessa análise. Sim, porque exige uma redefinição urgente da palavra escândalo. A gente tem que esquecer o sentido moderno de fofoca, exposição na mídia ou quebra de etiqueta. Nada de revista de fofoca. Nada disso. Na acepção moral e espiritual da fonte, escândalo é uma reação em cadeia. É toda a ação, fruto de um vício pessoal, que atua como uma alavanca para provocar a queda moral de outro ser humano. É o efeito dominó do mal. Isso. É o mau exemplo sistemático, é a imposição de princípios cruéis, é o abuso de poder que empurra terceiros para o abismo. Há uma frase nas fontes que encapsula isso de forma muito sombria. Fala assim: é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Pesado, né? Muito. E para ilustrar o peso disso, tem aquele exemplo aterrador do loop kármico familiar. Imagina um homem idoso que hoje sofre abusos nas mãos de um filho incrivelmente ingrato e cruel. Uma situação horrível. Mas aí, analisando a raiz invisível, descobre-se que esse mesmo idoso, numa vida anterior, foi um filho terrível que torturou psicologicamente o próprio pai. É a lei de causa e efeito entregando a fatura em domicílio. A dor volta para ensinar onde houve erro. É o princípio de que ninguém compreende inteiramente a extensão da dor que causou até senti-la na própria pele, na mesma proporção. Na mesma moeda. Exato. A arquitetura do universo cria o cenário para que o agressor original se torne a vítima das mesmas circunstâncias. Nossa, aí a coisa fica realmente interessante. E o raciocínio parece entrar num curto-circuito. Por quê? Porque, pensa bem, se o universo está usando o filho ingrato atual simplesmente para entregar o castigo corretivo que o pai merecia, por que o sistema afirma categoricamente que esse filho também vai ser severamente punido depois? O paradoxo do executor. Isso. Ele seria apenas um mensageiro, um instrumento cego trabalhando a mando da engrenagem cósmica para fechar a conta do pai. Punir o filho atual parece uma quebra da coerência. Essa é a armadilha do pensamento puramente determinista. E o sistema desmonta isso equilibrando o livre-arbítrio com a necessidade evolutiva. O mal é sempre o mal, independentemente de quem seja o alvo. Ok. A inteligência do universo é assustadoramente econômica. Ela, de fato, utiliza os maus instintos de uma pessoa para testar a resiliência ou para corrigir as falhas de outra. Tirando o bem do mal? Tirando o bem do mal, a correção moral do pai. Mas a mecânica da responsabilidade não desaparece. O universo não obrigou o filho a ser cruel para cumprir uma tabela de punições. Ele tinha escolha. Exatamente, o filho agiu com ingratidão e crueldade porque essa é a natureza atual dele. Ele escolheu ceder a esses instintos. Ninguém é forçado a ser o executor da dor alheia. E ao escolher causar essa dor voluntariamente, sendo o agente de um novo escândalo, o filho cria uma nova dívida para si mesmo. O ponteiro do relógio kármico dele começa a rodar. A engrenagem nunca para. A responsabilidade é inalienável. Isso explica a severidade daquela alegoria famosa sobre cortar a mão que ofende ou arrancar o olho. Que muita gente entende errado. Sim, obviamente a filosofia não propõe a automutilação física. A mão e o olho representam os instrumentos que facilitam o erro.
A instrução é excisar, arrancar pela raiz a causa primária do vício moral, custe o que custar na vida material. Não dá para ter pena do vício. Pois é, o conforto passageiro não justifica manter viva a máquina que gera novas dívidas e sofrimento para o futuro. Essa implacabilidade força uma mudança brutal de paradigma. Se a gente aceita que absolutamente tudo tem uma causa raiz e que os sofrimentos mais agudos muitas vezes são mecanismos de reequilíbrio de dívidas invisíveis, nós somos obrigados a olhar para as grandes limitações da vida sobre uma ótica quase perturbadora. Vira tudo de ponta cabeça. O que parece a maior das injustiças se revela como a mais severa das proteções. E isso prepara o terreno para as comunicações finais do texto, que lidam com a intersecção extrema entre dor física e salvação moral. A gente mergulha, então, nas mensagens, nos ditados daqueles que supostamente já não estão no corpo físico, relatando as leis do outro lado. Espíritos como João Evangelista, o cura d'Ars. Esses mesmos. E os textos falam sobre o amor e a caridade como o bálsamo universal para as feridas da alma. Mas o consolo ganha um contorno que é muito difícil de processar. O choque principal vem na resposta dada a uma mulher privada da visão. Uma mensagem fortíssima. Demais. Imagina alguém vivendo na escuridão física, provavelmente orando, pedindo a forças superiores ou a curadores pela restauração da luz, para voltar a ver as cores do mundo. E a resposta dada a essa mulher subverte séculos de como a gente compreende milagres e bênçãos. A comunicação espiritual afirma sem meias palavras que aqueles privados do sentido da visão deveriam se considerar os bem-aventurados da expiação. Bem-aventurados? Sim. A cegueira não é tratada como um acidente biológico ou uma mutação aleatória. Ela é dissecada como resultado direto de atos de vidas passadas. A lógica dedutiva sugere que aquele espírito, outrora, utilizou a própria visão para orquestrar o mal. Ou causou a cegueira de outros, né? Exato. Através da imposição de trabalhos exaustivos nas trevas, castigos cruéis ou negligência. O princípio inflexível de que quem mata pela espada perecerá é aplicado aos sentidos do corpo. E a implicação prática disso é de uma crueza quase incompreensível à primeira vista. E então, o que isso tudo significa para a mulher? A resposta do sistema à dor dela é, essencialmente, a sua verdadeira cura moral depende de você permanecer fisicamente cega. É duro de ouvir. Muito. A mensagem afirma que, de olhos abertos para o mundo material, a alma daquela pessoa estaria fatalmente propensa a repetir a falência do passado. Os olhos abertos seriam o gatilho automático para a queda. Como uma recaída garantida. Isso. Fechados para a matéria, eles forçam a alma a olhar para dentro e iniciar a subida para a reconstrução. E olha, para que essa resposta não soe apenas como uma crueldade sádica, é imperativo a gente compreender a hierarquia existencial que a fonte estabelece. O corpo físico não é a identidade do ser. O corpo é tipo uma roupa de mergulho. Um traje espacial descartável. Perfeito. Lembra do início da nossa análise, o mecanismo da amnésia na infância? Se o universo pode instalar um modo de segurança temporário na mente de um bebê para protegê-lo de si mesmo, ele também pode instalar um limitador permanente de hardware no corpo de um adulto. Um limitador de hardware. Que definição sensacional. A cegueira física atua como um escudo profilático absoluto. O universo diagnosticou que, para aquele espírito em particular, com aquele nível de agressividade contida, a visão perfeita seria uma arma perigosa demais nas próprias mãos. A pessoa seria um perigo para ela mesma. Sim. A limitação física extrema não é uma vingança cósmica, é uma contenção misericordiosa para impedir que a pessoa afunde ainda mais rápido. A falha do corpo é a única âncora que impede o colapso da mente. Nossa, é o modo de segurança levado às suas últimas e mais profundas consequências. É uma arquitetura de pensamento inquebrável. Bem amarrada, não? Muito. Quando fazemos um apanhado geral da jornada que percorremos na exploração de hoje, o movimento de desconstrução é imenso. Começamos com a desmistificação da infância. O véu protetor. Isso, entendendo que a doçura de um bebê é uma estratégia biológica, uma lousa temporariamente limpa para permitir a reprogramação de um passado turbulento.
Avançamos para o campo de batalha silencioso da mente adulta, percebendo que lavar as mãos externamente não significa nada quando o interior apodrece. E que o esforço interno é o que conta. Exato. Que o verdadeiro mérito não está em não ter tentações, mas na exaustão psicológica de combater e vencer os próprios pensamentos ruins. E nós observamos também como essas falhas, quando transbordam da mente para o mundo físico, acionam uma complexa rede de escândalos e reações em cadeia, onde o universo recicla os erros humanos para educar de forma implacável, mas sem nunca revogar a responsabilidade individual. A conta sempre chega. O malte da escolha errada sempre cobra o seu preço, mesmo quando serve a um propósito maior. E culminamos na quebra do maior paradigma de todos, a forma como o mundo material enxerga a tragédia. Entender que uma deficiência severa como a perda da visão pode ser, na verdade, o bisturi afiado e preciso de um mecanismo de cura cósmico. Projetado para proteger a pessoa. Sim, projetado especificamente para barrar o acesso àquilo que destruiria o indivíduo novamente. Para quem tem nos acompanhado nessa dissecação, a lição central é um convite urgente para parar de avaliar as circunstâncias da vida unicamente pela superfície estética, parar de julgar a evolução pelo que é visível e começar uma sondagem rigorosa sobre as intenções que alimentamos no silêncio da nossa consciência. Essa arquitetura da dor e da proteção nos deixa uma via de reflexão muito prática e, admito, bastante desconfortável. E qual seria? Bom, se a premissa central de tudo que destrinchamos aqui é verdadeira, se as piores limitações físicas ou as mais difíceis barreiras que enfrentamos foram, na verdade, calculadas cirurgicamente para nos proteger das nossas piores tendências do passado, qual seria então a lição oculta por trás daquela grande frustração na nossa vida diária? Nossa. Pensemos naquela trava pessoal que parece nunca ceder, naquele projeto que não avança, naquela limitação que gera tanta angústia. Será que esse obstáculo teimoso que passamos a vida lutando para remover não é exatamente o único modo de segurança que ainda nos impede de descarrilar completamente? E que, no fim das contas, é o que nos mantém trilhando o caminho certo? Fica o questionamento para nossa própria autoanálise.